Comecei. Você pode pegar uma água pra mim, por favor? Deixa eu arrumar aqui. Olá, boa noite a todos. Oi, Larissa. Oi, Su. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco a Carol... Deixa eu ver. Ah, já tá aqui. Boa noite a todos. Deixa eu só pegar... Oi, Carol. Oi, Lu, querida, boa noite. Tudo bem? Muito feliz. Eu também. Você está? Amei sua maquiagem. Obrigada. Eu tô muito bem. E você? Estamos Cabelinho felizes. limpo, acabou de sair do banho. Curso. Gostoso. Vai vir pra casa. Tá muito escura a minha luz aqui? Eu coloquei uma ring light, tô muito escura? Não, tá bom. Não? Eu vou estar iluminado. Obrigada. Então tá bom. Obrigada, Lu, pelo convite. Uma honra estar aqui falando com você. Uma Então, muito alegria. grata a você. Deixa eu só fechar a porta aqui pra ninguém entrar. Ele vai fechar pra mim. Perfeito. Obrigada, meu amor. E tô muito feliz em fazer essa live com a Carol. Comecei no Teta Healing há acho que 7 anos atrás. Fui a segunda turma da Carol. Verdade. E é uma técnica que transformou a minha vida. Eu era uma pessoa muito travada, não conseguia falar em público. Para eu falar aqui, tive que me limpar muito. Para eu começar a falar na internet, para eu começar a falar em público, não conseguia falar com pessoas novas. Eu sempre me escondia. E o Teta Healing me libertou. E eu me apaixonei tanto que decidi, de tanto me curar, eu decidi começar a tratar os outros. Então, há 4 anos que eu comecei a atender, primeiro online e agora presencialmente. Estou muito feliz com os resultados. Muito bom. Então, ótimos resultados. Eu estou cheia de orgulho aí do seu trabalho maravilhoso, Lu. Como posso ajudar aqui? A gente vai falar hoje de teta, né? Esse é o motivo. Sim. Ok. E da Boa noite a todos que. Oi? Eu acho muito legal você falar da sua cura, que isso me inspirou muito para entrar no Theta Healing. Para entrar, não. Para inspirou para ter esse desejo de ver a cura nas pessoas. Só um minuto. Oi, pai, licença. Meu pai quer entrar aqui. Ei, boa noite, Zebalos. Boa noite, eu tô vendo a carinha dela só. Tá, prontinho. Então, e aí eu conheci o Theta Healing por uma amiga em comum com a Helena. E aí essa amiga veio falar toda animada que sobre o Theta Healing, que a mãe da amiga dela, a Carol, ajudou uma moça que queria engravidar e ela tinha, acho que é ovário policístico. Uhum. Tinha Ah, endometriose e ovário policístico, isso. e aí ela falou do poder da mente. Meu pai sempre me falou isso, desde criança me fala de física quântica. Acho que com uns 10 anos eu assisti o Quem Somos Nós, ele sempre me falou para visualizar. E aí eu fiquei, meu Deus, que legal, quero fazer. E eu tinha acabado, fazia alguns anos que eu tinha me reconectado com a minha essência, com Deus, porque eu não acreditava em Deus até os 16 anos. Acreditava quando criança, depois eu parei um pouco por causa da escola, não sei, fiquei muito cética. E aí eu voltei. Ai, caiu aqui uma coisa. Aí eu voltei a acreditar numa experiência de quase morte, que Deus me salvou. E estava sozinha no mar, não tinha ninguém, final de tarde, uma praia fechada que não tinha, é uma praia um pouco privada. Falei, Deus, por favor, eu não acreditava. Se você existe, por favor, me ajuda. E aí Deus me salvou. Chegou um surfista depois de 2 minutos. Falei, meu Deus, que lindo. E eu senti Deus cuidando de mim. E Lindo o quê? Surfista ou.
Ou Deus te ajudando? Deus, nossa, Deus existe, Deus existe. Ah, que linda. Feliz. E aí, tá, e aí essa amiga em comum me contou da Carol, que tinha ajudado essa moça que não conseguia engravidar e engravidou. Eu falei, nossa, quero fazer um curso. E aí, foi a segunda turma da Carol e ela foi me contando vários casos dela. E eu fiquei apaixonada, que é uma técnica que é claro que espiritual, mas é muito lógica também. Então, ela é maravilhosa. Para quem é cético, eu era cética, é muito fácil de entender, porque tudo tem uma lógica, as crenças, doenças têm uma lógica. Agora eu quero deixar a Carol falar. Muito bom. Então, a Luli participou. Eu falo Luli porque a Luli é íntima. Ela está sempre aqui na minha casa, ela é amiga das minhas filhas. Eu conheço essa mocinha desde criança e hoje ela é uma grande terapeuta, mas é a Luísa, né? Vocês conhecem como Luísa, para mim é Luli. Vai ser sempre, tá, Lu? Eh, a Luli, quando chegou, né, era a minha segunda turma de Theta Healing. E essa técnica realmente transformou a minha vida. Eu nunca imaginei ser uma terapeuta, eu sempre estudei espiritualidade, sempre busquei muito e sou uma grande buscadora e pesquisadora da vida de Jesus. Eu dei palestras do livro de Urântia, eu estudei muito um curso em milagres, eu estudava a Bíblia, eu sempre tentava buscar alguma razão naquilo, alguma coerência para aquilo que parecia às vezes meio fantástico que estava na Bíblia, ao mesmo tempo eu tinha uma fé, então eu sempre busquei bastante isso. Mas mesmo assim, quando eu passei por um desafio muito difícil na minha vida, um litígio e uma queda assim financeira muito brusca, separando sem nada com as minhas duas filhas pequenas, adolescente, uma pequena e uma adolescente, eu percebi que toda aquela erudição, todo aquele conhecimento que eu tinha não faziam com que eu resolvesse os meus problemas. Então eu tinha uma fé, eu tinha conhecimento, tinha muita erudição, porque são livros realmente bem sofisticados na linguagem, no conhecimento, mas aquilo não podia me ajudar. Então eu percebi que estava só na mente, na palavra. Eu cheguei no Theta Healing num dia que eu pedi para morrer, que eu estava num litígio, numa situação bem difícil, estava doente, com hipotireoidismo, sem cabelo, basicamente, numa situação desesperadora, no meio de um litígio com um fim de casamento agressivo, onde eu tinha que morar na mesma casa do meu ex-marido com as minhas filhas, enfim. Naquele desespero, um dia eu pedi para morrer. E aí eu recebi um e-mail marketing do Theta Healing, né? E eu perdi o sono, fiquei curiosa, fui ver o que que era healing, né? Não conhecia essa técnica, apesar de que eu já estava estudando muito tempo constelações familiares. O meu pai é um médico psiquiatra, muito vanguarda, então desde criança eu já ia em palestras de Krishnamurti, eu já estava muito inserida nesse conceito de acupuntura, de tudo que era alternativo, cromoterapia, tudo que você possa imaginar, mas eu não conseguia ter a minha própria cura. Então, naquela noite que eu pedi para morrer, só para resumir bem a minha história, entrou um e-mail marketing às 3 da manhã e me acordou com um e-mail marketing do Theta Healing. Eu perdi o sono, comecei a ler e fiquei muito encantada. E no dia seguinte já fui comprar o livro. E o livro, ele basicamente conta tudo. Tudo que a gente vê no primeiro curso está ali no livro, mas é claro que ter um instrutor te guiando, te orientando é completamente diferente, né? De qualquer forma, eu li aquele livro e já ia aplicando em mim, com toda a dificuldade de fazer uma leitura e aplicar em mim, mas eu via que coisas estavam acontecendo, que transformações estavam acontecendo só com aquela leitura, e que era muito coerente, que trazia uma coisa muito prática para todo aquele estudo que eu já tinha. Então, ele não ia contra aquilo que eu acreditava, mas trazia um lado muito prático. E aí eu quis fazer o curso, eu não tinha grana para nada, estava super quebrada. E aí o meu ex-namorado na época me ofereceu um presente de aniversário, eu quis fazer o curso. E nesse primeiro curso de Theta Healing, eu transformei a minha vida. Eu coloquei tudo no lugar, no sentido de entender aquilo que eu já pesquisava de uma forma muito orgânica e comecei a aprender aquela técnica. É claro que em um curso você não se torna um grande terapeuta, mas você já faz uma limpeza por causa do entendimento de tudo que encaixa, que é fora do comum. E aí eu quis fazer o segundo
curso, mas não tinha mais aniversário chegando. Aliás, o próprio curso me fez ver também que eu não tinha mais sentido aquela relação com aquele namorado, então eu não tinha mais ajuda. E aí eu manifestei. No curso básico a gente aprende a manifestar, que é trazer para a realidade aquilo que está no campo dos desejos, né? E aí eu fiz essa manifestação ainda meio cabreira, será que vai, será que não vai? Mas eu tinha que fazer exercício, eu fiz. E quando acabou o curso, eu estava trabalhando com eventos, entrou uma festa muito grande, assim, magicamente, que me permitiu pagar uns 6 meses de aluguel. Naquela época eu tinha saído do casamento, estava morando de aluguel, trabalhando no almoço para pagar a janta. E aí consegui comprar o segundo curso de Theta Healing. E no segundo curso de Theta Healing, quando eu ia fazer a manifestação, eu ia manifestar que as festas fizessem sucesso, que eu conseguisse pagar as minhas contas com eventos, mas eu senti ali que tudo que eu queria fazer era ser como aquela instrutora tão amorosa que me ensinou uma técnica que tão rapidamente estava me curando, estava trazendo milagres para minha vida. E aí eu manifestei ser a melhor terapeuta que eu pudesse ser para ganhar experiência e depois ser uma boa instrutora. E assim aconteceu, que uma amiga, eu comecei a fazer de cobaia nas minhas amigas, ainda não me sentia pronta para cobrar, mas elas começaram a ter resultados. E aí começaram a me indicar. E eu não tinha nem consultório para atender, então eu comecei a ir na casa das clientes. E aí elas foram espalhando, espalhando, quando eu vi a minha agenda estava lotada. E no final daquele ano mesmo, as próprias clientes queriam fazer curso. E aí minha agenda estava completa. Assim, rapidamente eu fiz uma transição de carreira sem perceber. Eu simplesmente coloquei energia nas consultas e aquilo foi crescendo, as festas minguaram. E aí, no final daquele ano, eu fui para o México fazer meu primeiro curso de instrutora. Trouxe, e quando eu cheguei, as pacientes todas já queriam ser alunas, porque as pessoas ficam tão encantadas com a técnica que elas querem aprender. Porque é uma terapia também de autocura, e além de uma terapia, é uma filosofia de vida, né? Então, foi assim que começou a minha história no Theta Healing. Na minha segunda turma, a Luísa já chegou com a Bel. E foi muito legal quando elas chegaram, porque elas me trouxeram um livro dos Ebalos, né? Desejo, logo realizo. E elas, tudo que elas aprendiam no curso, elas falavam, nossa, o meu pai fala. A Bel falava, os Ebalos falam isso em casa. Então, os Ebalos é um médico que já é super vanguarda e que já trazia esses conceitos que o Theta Healing traz como técnica. Ele trouxe da experiência dele, né, de tudo que ele entendeu e estudou. Então, assim começou a nossa história, por isso a Luli, ela me acompanha muito desde o começo e eu acompanho a Luli desde o começo. E é um orgulho, um prazer estar aqui com ela. Depois disso, eu fui fazendo outras formações. Hoje eu sou uma instrutora Master Science, eu dou todos os cursos de Theta Healing praticamente. E eu tenho os meus alunos maravilhosos que estão atendendo e a Luli está tendo assim muito sucesso realmente com os atendimentos, porque ela é uma grande estudiosa, né? A Luli sempre, sempre, sempre foi muito curiosa e voltava e às vezes reciclava cursos e ela nunca descansa, ela tá sempre reciclando, assim, né? Como eu também, nunca descanso. É como um médico nunca pode parar de estudar. Então eu sinto que o Teta, ele é uma cura para a alma. Ele é uma cura para o setor financeiro, para as suas relações, para as doenças. Eu curei muitas doenças físicas em mim. É uma técnica de autocura que você não precisa ficar dependendo dessas terapias de anos. Você consegue ter uma ferramenta para olhar para dentro. E é uma terapia maravilhosa. Uma sessão de Theta Healing, como por exemplo essas que a Luísa faz e que os terapeutas fazem, é uma sessão que você, em uma eu digo, uma sessão de Theta Healing, né, Lu, a gente consegue fazer o que precisaria de muitas sessões de terapia tradicional e talvez não fosse chegar na raiz, porque a gente olha uma perspectiva muito ampla, né? Eu digo que é a medicina da alma e que é uma terapia de Deus. A Bel tem uma definição linda, porque ela fala que é a hipnose de Deus, né? Já que a gente trabalha com a onda teta, a Bel diz que é a hipnose de Deus. A Bel é Então, minha mãe. A Bel a Bel é a mãe da Luli, que também é uma incrível terapeuta, usa mais para ela, para o dia dela, para o dia a dia dela, para o propósito dela, para a autocura dela. E a Luli quis expandir isso para ajudar mais pessoas, que a medicina está aí na veia, né, Lu? também. E o maravilhoso é que no Theta Healing, às vezes em uma sessão, se a pessoa está aberta, é possível tratar problemas de mais de 50 anos.
E aí, medicina da alma, porque teta é uma letra grega, teta é uma frequência de onda cerebral, que a gente acessa todos os dias quando a gente vai dormir. É um estado entre estar acordado e dormindo, e nesse estado é a mesma frequência utilizada na hipnose. A gente consegue acessar o nosso subconsciente. E as doenças, principalmente as crônicas, o que são doenças crônicas? Doenças de longa duração, por exemplo, uma insônia crônica. A medicina tradicional é maravilhosa. Quando eu estou atendendo meus pacientes, eu sempre falo em conjunto com a medicina tradicional, um trabalho paralelo, né? Mas para doença crônica, às vezes, muitas vezes, trata somente o sintoma e não a causa, fica remediando com os remédios. Então, eu atendi uma paciente que estava tomando remédio para dormir há 10 anos. E o remédio, o corpo vai criando resistência, então você vai ter que ir colocando cada vez mais, cada vez uma dose maior. E aí, essa paciente foi no consultório do meu pai e ela falou: tô tomando esses 10 remédios, desde o remédio natural, melatonina, até o remédio tarja preta e não tô conseguindo dormir. Aí então meu pai falou: então, a minha medicina tradicional não vai conseguir te tratar. Você está tomando todos os remédios e não estão funcionando. Cada vez tem que tomar mais e mesmo assim não está funcionando. O Theta Healing é maravilhoso porque ele vai na causa, no porquê. Porque a insônia é um sintoma de algo emocional, de uma crença subconsciente. Então, eu atendi uma paciente que não conseguia dormir há 10 anos. Em uma sessão, a gente conseguiu achar a causa, o porquê. E ela, quando criança, falaram que antigamente era muito normal para as crianças dormirem falar, na minha época, da cuca, do bicho-papão, do boi da cara preta, que é algo para a criança dormir, mas através do medo. Ao invés da criança dormir, ela fica com medo. Então não faz muito sentido. E aí, essa paciente com 5 anos, a mãe dela falou de um bicho-papão, mas da cidade dela, que era outro nome, era Boca Preta. E aí também falou que os espíritos só ficavam acordados até as 5 da manhã e para ela dormir logo, ao invés dela dormir, fez o contrário. E ela não dormia de jeito nenhum, só dormia a partir das 5 da manhã. E aí seguiu a vida toda com dificuldade e esqueceu disso, porque isso aconteceu com 5 anos. E na Uhum. sessão de Teta Healing a gente conseguiu voltar nesse momento que ela não lembrava. E a gente entendeu que ela se sentia desprotegida. E tudo tem um porquê. O porquê que ela não dormia. Pra ficar protegida, com medo dos espíritos, que a criança dela tava com medo daquele bicho. E aí, tratando a causa e vendo todos os ganhos secundários, porque tudo tem ganho secundário. Ela voltou a dormir em uma sessão. E entre outros casos maravilhosos de psoríase que conseguia ajudar, que a moça tinha 90% do corpo com psoríase, enxaqueca, é, outras pessoas com insônia conseguia ajudar, síndrome miofascial, síndrome do colo irritável, entre outras, marcha equina idiopática, um paciente que ela só andava nas pontas dos pés. Então, o Teta Healing é maravilhoso. E a Carol me inspirou muito. Gostaria que você contasse um caso muito lindo do seu paciente, de alguns pacientes tem das varizes, tem do coração também. Isso daí, ficou, meu Deus, falei, quero fazer isso. Quando a Carol me contou esse caso, falei, eu quero fazer isso da minha vida. Tá. Antes da gente contar os casos, Lu, eu Pode, acho que vai ser legal a gente explicar um pouquinho que não é mágica, é né? lógico. Isso é uma terapia, como a Luli falou no começo, muito lógica. Então, isso que ela está falando é tão legal porque é um processo chamado digging. A ferramenta principal do Theta Healing é o digging. Então, o que a Luli fez para conseguir mudar, né, esse estado de sono da paciente, por exemplo? Como que ela trouxe essa cura? Basicamente, a gente está criando nas nossas vidas tudo aquilo que a gente acredita que é. Se aquela criança acreditou que o bicho-papão ficava até às 5 da manhã, então ela precisava ficar em vigília.
né? Ela só poderia dormir depois das 5 em segurança. Essa foi uma crença que pode parecer até uma bobagem, uma coisa de criança. Às vezes a pessoa até lembra, ai, quando era criança minha mãe contava, mas ela não concatena que é isso que está fazendo ela não dormir. E no Teta, através dessa a gente conduz num estado de onda teta, né, para o paciente entrar nesse estado de abstração, através de perguntas, o terapeuta vai descobrindo onde se encontra essa crença base, essa crença que sustentou um bloco de crenças e configurou a disfunção. Então, o que a Luísa fez aqui? Ela foi buscando, escavando na mente da paciente até chegar, e aí, como ela conseguiu encontrar a crença base, né, que é perigoso, eu estou em risco dormir antes das 5, senão o bicho-papão me pega, ela conseguiu chegar ali bem na raiz. E aí, o que ela fala dos ganhos? Que quando você entende a raiz, você tem que ensinar para o subconsciente da pessoa, e por isso é tão importante estarmos num estado teta, que é o estado de hipnose que realmente reprograma, né? É encontrar os ganhos. Então, o que a Luísa fez? Encontrou ali essa crença e aí ela começa a subir. Então, a partir dessa crença, como você pode, o que você teve que desenvolver de habilidade para lidar com essa crença, com esse medo? O que você aprendeu com isso? O que você ganhou com isso? Gente, pode parecer esquisito a gente perguntar o que alguém ganha com isso, mas o seu subconsciente tem ganhos secundários. É o que ela falou, às vezes o fato dela ter medo permitia que ela fosse lá buscar ajuda e a mãe cuidasse. Então, era uma forma dela se conectar com a mãe, dela ganhar acolhimento, né? Talvez nesse momento de insônia ela pudesse ter desenvolvido criatividade, qualquer coisa, não sei. Cada subconsciente tem uma crença. Mas a importância de você depois ensinar para o subconsciente como viver sem precisar da crença. E aí a gente faz essa reprogramação com vários outros exercícios maravilhosos, outras ferramentas do Teta também, como criar sentimentos que a pessoa não conhece, liberar alguns programas que estão dando interferência, liberar ganchos psíquicos e fragmentos de almas. Tem vários trabalhos energéticos juntos que a gente vai colocando, né? Como se fosse uma cirurgia no sistema de crenças, e às vezes a gente tem que fazer uma asepsia, um carinho, um curativinho, e aí com toda essa delicadeza e essa conexão que o terapeuta tem com o paciente, ele vai configurar, ele vai trazendo à consciência o que estava inconsciente, e aí isso é desfeito. Então, a Luli, ela tem uma habilidade muito especial, porque ela trabalha muito nisso há anos, ela está com uma absurda destreza, fora todas as outras... todos os outros estudos dela que ela traz de bagagem, né, Lu, já da nutrição, que eu sei que ela coloca tudo ali, e é isso que é o bacana do Teta. Ele permite que a gente coloque a nossa música na terapia, né, Lu? Sim. E é muito lindo porque às vezes a gente não percebe, mas a nossa criança tá com medo. Se a gente tá bem, mas a gente tem uma criança dentro da gente que ainda está com medo e ela precisa ser curada. Então a Exato. gente acolhe essa criança, porque parece bobo, ai, boca preta. A moça que eu atendi, a senhora que eu atendi, tinha 70 e poucos anos. E ela tava com esse medo subconsciente, era de quando ela tinha 5. Sim. Então, é muito lindo que a gente volta na criança e troca, como é engraçado, como se fizesse uma viagem no tempo, voltasse, curasse essa criança, ela fica tranquila. E aí o adulto fica tranquilo também. É isso, e é uma, não deixa de ser uma regressão. Inclusive com o Teta, a gente vai regredir até em outras experiências da sua vida, dos seus ancestrais, por exemplo. Você às vezes está com um programa hoje te incomodando e que você não pegou nessa vida. Essa senhora, no caso, teve um trauminha ali, uma questão que ela acreditou naquilo na infância e configurou. Mas ela poderia, por exemplo, ter uma disfunção com alimentação que nem foi gerada nessa vida. Pode ser que um ancestral dela tenha passado fome na guerra e acreditou que ele tinha que comer até a última migalha. E hoje, como ela tem fartura à mesa, ela continua comendo até a última migalha. Por quê? Porque passou no campo morfogenético, né? O Bruce Lipton já fala isso na biologia da crença, a epigenética já fala isso. Passou, às vezes, uma crença no campo morfogenético e que você pegou. Como se fosse uma característica genética, só que ela está no campo, ela não está no seu gene, ela está no campo, né, que está mandando, que está dando ordens para o seu gene.
E aí, às vezes você tem uma questão nessa vida que nem é da sua infância, que é de um ancestral, ou às vezes até do inconsciente coletivo que você pegou num momento. Às vezes você pode ter traumas de abuso sexual sem nunca ter sofrido um abuso, simplesmente por ter assistido a um abuso até num filme, dependendo de como a sua mente interpretou. E isso pode estar governando a sua vida, né? As suas emoções podem estar, a sua relação com a mãe, com o pai pode estar governando a sua finança, suas finanças, porque a sua falta de merecimento desse primeiro amor pode fazer com que você crie situações na sua vida financeira de não merecer ou de afastar o dinheiro da sua vida, por N razões. Então é uma regressão, mas eu acho que ela é muito. Eu não gosto de falar que é regressão, porque fica parecendo que é uma regressão dessas normais que as pessoas fazem. Ela é uma regressão com sentido. Porque quando você chega lá, você não fica ali preso. Ah, eu descobri que na minha vida passada me mataram, por isso que eu tenho essa marca no pescoço. Não. Você vai entender o que fazer com isso para mudar. Esse é o grande barato. O Theta Healing não vai só escavar para chegar lá no passado. Ele vai curar a sua criança e ajudar a sua criança a mover adiante a partir de agora. Né? É isso que é maravilhoso. É isso que traz o nosso poder de volta. Então, Lu, você tinha perguntado, né, desses casos. Por exemplo, essa correntinha aqui eu ganhei de um paciente que ele estava pronto para fazer um transplante de coração, né? Ele tinha 40 e poucos anos, e o coração dele cresceu além do normal. E, enfim, ele já estava fazendo tratamento, e isso é uma coisa importante para a gente saber. Nós trabalhamos em parceria com os médicos. Você não vai fazer Theta Healing e largar a pessoa sem remédio. Em parceria com os médicos, nós tratamos as causas emocionais, tá? É medicina para a alma mesmo. E aí, esse meu paciente, por exemplo, estava com essa questão, começou a tomar medicamentos para ver se ele revertia a ponto de não precisar de um transplante. Mas pela medicina, com aqueles medicamentos, ele ia ter um resultado depois de uns 3 meses para ver se seria necessário um transplante ou não. E ele estava correndo bastante risco. E aí, nós fizemos algumas sessões de teta. Em um mês ele voltou, porque ele tinha que refazer o exame sempre. E o médico do Einstein, pediu para ele refazer 2 vezes o exame. O médico não acreditou, achou que o exame tivesse errado, porque era impossível ter voltado para o estado normal em tão pouco tempo. Lembrando que ele não parou os remédios, ele também estava com a ajuda de medicamentos. Mas essa velocidade nenhum médico acreditou. Então, ele acredita que foi graças ao Teta, ele é muito grato e foi um caso maravilhoso de cura. E temos muitos, né, Lu? Assim, mesmo nos cursos, a gente vê que a pessoa só de estar num curso, ela começa a ver milagres, milagres na vida material, na vida física, e que não são milagres do além. É simplesmente você ressignificar o seu olhar para a vida, você treinar a sua mente, né? Sim. E eu me limpei muito. Eu tinha Eu não entendia o porquê eu tinha tanta vergonha de falar com as pessoas. Desde criança, eu não conseguia nem responder a chamada às vezes na escola, de tanta vergonha que eu tinha. E aí eu fui ver como a gente pega ancestralmente, através da epigenética, agora a gente pode comprovar isso, né? Tem um estudo com ratinhos, que toda vez que o ratinho cheira uma flor de cerejeira, ele leva um choque. Aí chega um momento que ele para de cheirar, os ratinhos param de cheirar a flor, porque eles não querem mais levar o choque, né? Para se defender. E aí eles procriam, têm filhotes, e esses filhotes são expostos à mesma flor de cerejeira. E aí eles chegam perto da flor e já ficam com medo. Mas eles não levaram choque. Então, muitas vezes a gente tem medo, nós temos medos de alguma coisa e a gente não sabe por que que a gente tem esse medo. Porque ele é inconsciente. Eu tinha medo de falar em público. Eu não sabia desde criança, desde que me lembro com 4 anos de idade, eu na escola não conseguia falar com ninguém. E aí eu fui ver que veio da minha mãe, que veio da minha avó, que é família italiana. E os italianos, quando chegaram no Brasil, tinha muito preconceito e eles não podiam falar italiano porque eram discriminados. Então, os filhos não aprendiam italiano, eles aprendiam só português. Porque na época, eu acho que eles vieram fazer a mão de obra, uma mão de obra barata. E aí, eles não gostavam de ser identificados como italianos. E aí eu limpei isso em mim. Claro, eu limpei muitas coisas de segurança,
que veio de trauma também. E aí agora eu consigo falar com qualquer um, em qualquer lugar, posso falar com qualquer um, posso falar em público, posso falar, tô falando aqui com vocês. E antes eu não conseguia nem cumprimentar as pessoas de tanta vergonha que eu tinha. E o Teta Healing me limpou disso. E olha que profundo isso que você está falando. Desculpa, Pode eu falar, estou te interrompendo. pode Como é falar. profundo isso, porque a gente percebe aqui que não é só cura para a gente. É cura para nossa ancestralidade. A gente está liberando uma série de ancestrais que não completaram esse aprendizado e nós estamos fazendo uma atualização no nosso DNA para que os nossos filhos possam receber já uma outra informação. Não quer dizer que os nossos filhos não peguem as nossas crenças, mas a gente deixa também uma nova forma de resolver disponível no campo morfogenético da célula. Então é uma cura sistêmica muito maravilhosa, né? Sim. E eu também não me achava, eu olhava no espelho, eu tinha uma aversão, me achava muito feia. E o Teta Healing me ajudou. E meu namorado também, que é maravilhoso, me ajudou a curar isso. E aí eu vi também que era ancestral. Meu pai, quando criança, ele se achava feio, as pessoas falavam que ele era feio, agora ele se acha bonito. E aí eu olhava e me achava feia. E eu não conseguia. E agora eu gosto do que eu vejo. O Teta Healing ajudou a curar a minha autoestima. Tô muito feliz. Eu acho que todas as curas passam por curarmos a nossa autoestima, né? Eu acho que todo ser humano, até aquelas que nós que parecem, hoje a gente está numa época de TikToks e, né, e tudo. Então, hoje é uma época que a gente está muito na comparação. Mas acreditem, até aquelas beldades que a gente vê e se compara e acha que até elas precisam curar questões de autoestima, porque essa é a terapia dessa vida. É você aprender a se amar, né? É isso que a gente veio fazer. Então, todo mundo, em algum nível, tem questões de autoestima. Às vezes, a gente está sobrecorrigindo a estima e aí nós ficamos vaidosos demais, ou nós nos fechamos demais. Mas todo mundo aqui veio aprender a se amar, porque é muito difícil a gente se amar em todos os níveis, já que nós recebemos, né, um amor muito distorcido. A gente distorce muito aqui o amor. Às vezes os nossos pais nos amaram da forma que eles puderam, mas a nossa criança não recebeu o amor que precisava. E aí ela vai buscando completar, compreender essas relações ao longo da vida através dessas distorções. E aí ela vai se sentindo rejeitada, ressentida. Então, é, o amor por si mesmo é a primeira coisa que nós devemos curar se nós quisermos resolver as nossas finanças, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, o nosso sucesso profissional. Passa por curar do amor próprio, com Sim. certeza. E não dá para ser muito tão, é tão linda, não tem como, né? E a gente vê pessoas lindas, todo mundo olha, quer estar junto e acha maravilhoso e não consegue imaginar como aquela pessoa tem alguma questão de autoestima. Mas todos temos no fundo. Mas eu me achava feia, então eu me colocava pra baixo, aí eu me enrugava. Tem alguma uma foto, depois eu vou postar, que eu tava com muita vergonha de mim mesma, então eu tava sofrendo. Eu não gostava de tirar foto. Era muito engraçado. Então muda. Eu acredito que a beleza é um estado de espírito. Esse meu namorado sempre me falou. A beleza é um estado de espírito, né? Que é de dentro pra fora. Porque quando você se condena, que às vezes a gente acaba se condenando. A gente acaba Sim, se colocando. A Havaiana, criadora de Teta Healing, fala em formas, não, é rótulos, né? A gente rótulos. acaba se rotulando e aceitando isso pra gente, porque tudo tem um lado bom, Sim, né, do rótulo. Eu me sentia feia, mas eu queria ser inteligente. Aí eu queria ir bem na exato. escola. A gente vai compensando através de outras coisas que a gente vai desenvolvendo. E isso é super importante, porque depois o seu subconsciente, ó, 95% mais ou menos das suas ações, das suas respostas para o ambiente, para os estímulos, vem do seu subconsciente. Só 5% são conscientes, né, nas suas tomadas de decisão. Então, se o seu subconsciente entender que alguma coisa, por mais que te machuque, que seja ruim, está te trazendo algum ganho, algum aprendizado, ele vai te manter ali. Porque a sua alma, ela vem aqui não é para ser bonito, para ser rico, para ter jaguar. A sua alma vem aqui porque ela quer aprender virtudes. Então, vamos supor que a Luli se sentisse. Olha como isso é profundo. Imagine que a Luli, então,
se sentisse feia, né? Porque ela herdou um sistema de crenças, porque ela se comparou, enfim. Ela se sentia feia. Para compensar isso, o subconsciente dela então começa a querer desenvolver outras coisas. Nossa, então eu quero brilhar pela minha inteligência. Então eu começo a estudar, eu começo a buscar, a pesquisar. Ah, eu quero então ser gentil com as pessoas, porque já que eu acho que eu sou feio, pelo menos eu vou ser simpática, eu vou ser fofinha, eu vou ser querida, assim as pessoas vão me amar. Não é assim que a gente faz? Ou então eu viro aquele engraçado, eu vou ser engraçado, assim, todo mundo. A gente vai desenvolvendo outras habilidades e que são muito maravilhosas porque a gente quer compensar aquilo que a gente acredita que não tem, né? Só que aí o seu subconsciente fala: olha, ela está aprendendo a fazer os outros rirem. Olha, ela está aprendendo a estudar. Nossa, ela está se desenvolvendo. Gente, a alma está feliz. Então ele às vezes vai até criando mais situações para te reforçar que você realmente é feia e te continuar fazendo acreditar que você é feia, porque você está avançando em nível de alma. E é aí que o Teta entra para te ensinar para te ensinar a ver aquilo que você aprendeu e que você já tem outra forma de ir atrás daquilo, se amando, sem precisar continuando a acreditar nessa crença que a sua mente te contou, né? Então isso é muito legal. E aí hoje ela pode aceitar ser inteligente, se manter doce, se manter querida, se manter amiga, se manter gentil, se manter todas essas coisas lindas que ela desenvolveu para lidar com aquela dor, se sentindo também bonita e amada como ela é, né? Sim. E aí foi transformador, porque porque a gente tem o nosso subconsciente, o nosso sistema de crenças, né? Que é tudo que a gente acredita que é verdade, que a gente aprendeu desde a nossa infância, principalmente nos primeiros 7 anos, que é quando a gente fica em teta, que é a frequência da programação, né? Então, o nosso cérebro absorve como uma esponja tudo. E também a gente herda, e também tem do inconsciente coletivo as nossas crenças. E através das nossas crenças, é como se fosse um filtro para a gente olhar para o mundo. Então, eu acreditava que eu era feia, então eu atraía situações. Então chegava o irmão e falava, vai, você tá feia, você tá com bigode. Aí eu ficava triste. Porque você tá vibrando nisso, então você vai atrair situações para confirmar isso na sua vida. Mas não é verdade. Às vezes a gente se condena, então é legal sempre se perguntar: por que que eu acredito nisso? Para que serve me condenar? Para que serve me colocar para baixo, né? Exato. E ver o porquê. Qual que é o lado bom? Porque eu me sentia feia, mas aí depois eu ia na academia, aí eu ia, estudava, queria tirar 10, queria Como isso ser me simpática. motiva, né? Como que isso me motiva? O que que eu faço para mudar essa crença que me coloca para baixo? Ela me coloca para baixo, mas agora, o que que eu vou fazer? Aí eu mudo. Então eu quero ir no sentido contrário. E aí você vai tendo ganhos. E aí você, claro, Travou aquilo. Será que foi só para mim? Deu uma travadinha. Pessoal, tá tudo bem? Coloquem aqui um coração. Voltamos? voltamos. Ah, legal. Que o limite do tempo do Instagram, que eu tenho um limite, aí voltou. E aí tem que ver sempre os ganhos, né? Porque às vezes, e também eu acho muito legal isso que a Vaiana fala, a criadora do Theta Healing, que tem os signos. E aí os signos tem coisa, no seu signo tem coisa boa, tem coisa ruim. Às vezes a pessoa pega coisa ruim pra ela, e fala, ah, eu sou, esqueci, não sei, eu não sou muito aprofundada em signos, mas eu sou assim desse jeito por causa do meu signo. Então, às vezes a gente aceita. São rótulos, né? Também, não Gente deixam de ser aceita esse rótulos. rótulo. Hoje eu tava conversando com uma amiga e aí ela me falou assim: ah, eu sou estabanada. E aí ela falou super feliz que ela tinha derrubado tudo. Aí eu falei: você gosta? Ah, eu gosto. Por que você não pega só o lado bom? Qual que é o lado bom de ser estabanada? Ah, eu sou divertida. Então você pode ser divertida sem precisar ser estabanada, derrubar tudo. É uma boa troca. E aí, o que mais que a gente pode falar agora? Ah, eu Eu acho acho. muito legal o caso que você, do seu, da sua, hipotireoidismo que você tinha?
Oi, Eu tinha desculpa. hipotireoidismo. Então, as curas no teto, elas acontecem tanto numa sessão, quanto também dentro de cursos, porque você vai entendendo o que está acontecendo com você. Então, por exemplo, eu nunca fiz um trabalho específico para cuidar da minha tireoide, até porque para mim estava tudo bem. Ah, eu tomo Sintroid não sei quantos para o resto da vida, é um comprimidinho, não me faz diferença, não dá trabalho, me mantenho bem e tudo bem. Só que quando eu comecei a fazer os cursos, o fato de você destravar as crenças, o fato de você se trabalhar, fez com que eu abrisse a minha expressão, né? Fez com que eu começasse a comunicar o que eu vim fazer aqui. E eu voltava na endócrino e cada vez eu fui colocando uma dose menor até o dia que eu não precisava mais tomar Sintroid. Mas tecnicamente a medicina dizia que era pro resto da vida, né? Então, eu não preciso, às vezes a gente nem precisa fazer um trabalho específico para alguma coisa. Eu estava curando outras coisas, eu estava ali cuidando dos meus dramas com meu pai, com minha mãe, com dinheiro, com meu ex-marido que eu estava ressentida, mas a cada perdão que eu ia trazendo, a cada limpeza de crenças, a cada parte desse paradigma que eu ia curando em mim, nos meus ancestrais, o meu corpo ia se equilibrando. Nós tivemos agora, né? Acabei, anteontem, acabamos um curso de anatomia intuitiva, inclusive a Luli foi reciclar, porque ela está sempre, sempre se reciclando, ela é incansável. Eu acho que aqui agora um toque, eu estou vendo muitos alunos nossos aqui da turma, né, também, e esse é um toque, assim, para todos os médicos, para todos os terapeutas, para todos os alunos. Gente, tudo que você vai fazer na vida, você tem que fazer com muito amor, você tem que fazer com devoção. A Luli faz esse sucesso, não é um dom especial. O dom especial dela chama-se pura intenção. Para começar, pura intenção é a vontade do seu coração de ajudar. É ela que cura. Depois, ela se empenha. Ela dedica a vida dela para estudar. Então é óbvio que ela vai ter resultado, né? Tem gente que fala, ah, eu vou fazer um curso porque o Theta Healing tá na moda, eu vou fazer 2 cursos aí, já vou sair atendendo e ganhando dinheiro. Não vai ganhar. Porque você tem que encarar isso como uma medicina. Então, nós estávamos agora fazendo esse curso de anatomia intuitiva, nem sei porque eu comecei a falar isso. Ah, porque você estava reciclando, né? O quanto você é. O Você já amo, fez os mas cursos. acho que eu fiz com reciclagens 18 cursos de Tata Healing mais as reciclagens. Então, É, e você fez os mais avançados, né? Você fez doenças e desordens o ano passado comigo e agora voltou a reciclar. Então, eu também, a cada reciclagem que eu dou, eu também estou aprendendo mais sobre. A gente vai se aprofundando porque a mente vai tirando vai camadas. limpar sempre. Exato. Vai tirando, vai saindo cada vez, vai aparecendo, a gente vai limpando, limpando, limpando. É isso. Esse curso Então, me você entra num curso, você vai trabalhar um assunto, você vai trabalhar um trauma, você vai trabalhar um drama, você começa a tirar uma crença, e quando você vê, o seu corpo foi voltando para o equilíbrio. Por quê? Porque o seu corpo nasceu perfeito como Deus criou. Né? Você nasceu com saúde e ele foi projetado para a saúde. Ele foi completamente projetado para a saúde, para o equilíbrio, para a homeostasia. Então, quando existe uma disfunção, é só um comunicado do corpo de que alguma coisa não está bem. E o que que alguma coisa não está bem? Ou é uma toxicidade que tem que ser limpa, né? Radiação, metais pesados, ou é alguma coisa química mesmo que precisa ser limpa, não adianta você continuar se expondo, ingerindo, ou é uma questão da mente. Porque até as questões genéticas, nós sabemos que elas são padrões que vieram da sua ancestralidade, né? Agora, por exemplo, questões de má formação, pessoas que, ou questões congênitas, aí já pode ter sido alguma coisa na gestação ou alguma escolha de alma mesmo, porque as almas sabem melhor o que elas querem fazer aqui. Mas todas essas doenças, quando você já veio de um estado de saúde plena e você configurou uma doença, isso significa que você colocou energia para fazer a doença através de sentimentos, emoções que vieram dos seus pensamentos, que vieram das suas crenças. E isso, quando a Luli me trouxe a Luli Abel, o livro dos Ebalos, logo no começo, eu achei interessante naquela parte que o seu pai fala da hepatite, né? Que ele fala assim, você começa a olhar para trás e você fala, qual é o sintoma? Então começa a amarelecer, e o fígado aumenta. E aí você vai indo para trás, para trás, para trás, para trás, até você chegar na causa, na célula. Mas o que que desconfigurou a célula? É esse o ponto. O que desconfigura a molécula que faz a célula? O que desconfigura o átomo e o que desconfigura a energia anterior ao átomo.
é a sua emoção, que vem da sua crença, que vem dos sentimentos e que vem de todo esse paradigma. Então, mudando, o seu corpo automaticamente volta para o equilíbrio. Então, existe a cura numa sessão, por exemplo, você vai chegar numa sessão, o terapeuta vai pegar a questão que você vai trabalhar, vai escavar, 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 como a Luli fez, até a raiz, depois vai encontrar os ganhos e vai ressignificar. Ou num curso, por exemplo, você vai entender sobre você, vai limpar, limpar, e o seu corpo também vai voltar para o equilíbrio. Você vai aprender a comandar as curas para você, você vai aprender essa técnica de escavar. Por isso que nós temos tantas pessoas nos cursos que não querem só trabalhar como terapeutas, elas querem curar a si mesmas, né? E a maioria entra para se curar e depois se encanta e quer ajudar os outros, como foi seu caso e o meu, né, Lu? É muito lindo, é muito gratificante você ver a pessoa que estava, por exemplo, uma paciente que chegou com 90% do corpo, com psoríase, depois de 3 sessões, o Teta Healing é muito rápido. Depois de anos, desde os 9 anos, ela buscava tratamento com injeção, injeções caríssimas que ela tinha que pegar no SUS, e às vezes o SUS cortava, com pomada, com medicamento, ela testou tudo e nada funcionava. Em 3 sessões de Teta Healing, que o Teta Healing é cirúrgico, a gente entendeu a causa. E a gente foi limpando energias paradas. O que é energia parada? Ressentimento, raiva, culpa, arrependimento, que você não. Apego. E aí, limpando as emoções paradas, que a gente às vezes nem percebe, a gente tá no automático, a gente consegue trazer uma cura. Depois de 3 sessões, a pele dela limpinha, sem feridas. E ela tinha muitas feridas, coçava muito. E o engraçado também, que sem ela fazer dieta, sem fazer exercício, ela emagreceu 10 quilos. Só limpando a crença. E o que você falou sobre como que a doença é configurada, que eu acho muito legal, que eu fui percebendo, que o comportamento da célula, o que está no micro, está no macro. Então, o comportamento da célula é exatamente o seu comportamento como pessoa. Exatamente. Muito bom. É Então, isso. isso que eu acho muito legal. Porque um comportamento, uma crença gera um pensamento, que gera um comportamento de relacionamento consigo mesma e com as pessoas, e um comportamento celular também. Então, Sim. por exemplo, uma doença autoimune que o corpo se ataca. Então, é uma célula que está irritada. Uma alergia, por exemplo, é uma hiperreação. Aonde que você está hiperreagindo? Então é muito lógico que tá no macro, tá no micro. Não tem como a gente separar nossas células do nosso corpo, porque nós somos formadas de células. E E elas têm consciência, né? A gente costuma olhar para o corpo e se ver como esse todo, sem perceber que nós, na verdade, somos uma grande colônia ambulante de células e bactérias, né? E elas todas têm consciência. Então, a gente se acha tão importante aqui e nós não passamos de um átomo na criação. E olha como a gente tem consciência, a gente é capaz de fazer guerra, é capaz de levar as boas novas. Suas células também. E elas podem criar um tumor, e elas podem criar saúde. E a consciência das células é a alegria. Elas querem fazer a vontade do Pai. E quem é o Deus das células? É você. O que você está mandando, o que você está comandando com seus pensamentos, você está comandando o comportamento delas, né? Então, assim, tudo tem consciência. Uma célula do coração, ela tem consciência. O propósito de vida dela é ser uma célula de coração. Imagina se ela resolvesse agora que ela quer ser uma célula de baço, entendeu? Não dá. Então, elas têm consciência e elas estão trabalhando felizes 24 horas por dia para te manter vivo. Então, quando você começa a se criticar, quando você começa a fazer escolhas tóxicas para o seu organismo, né? Escolhas tóxicas não só na alimentação, mas escolhas tóxicas nas pessoas com quem você convive, com quem você tem trocas energéticas, com quem você transa, enfim, nas suas relações. Isso tudo vai intoxicando e vai contaminando a forma, a consciência das suas células, e elas começam a se comportar como você, no micro. É isso que a Luli falou, maravilhoso. pensando em doença hereditária, por que que a gente herda doença? Por que que a gente manifesta? Porque a gente herda comportamento também. Muito bom. Numa live que eu fiz com a Thaís Segal,
eu ajudei ela, ela tinha problema de. Ela é uma cantora maravilhosa, compositora, fiz uma live com ela, tá no meu perfil. E ela chegou, estava com dor, estava com enxaqueca há 2 meses seguidas, nenhum remédio estava funcionando também, na sessão onde conseguiu liberar emoções que estavam presas e ela ficou sem enxaqueca e também ela tinha um problema de compulsão alimentar. Mesmo magrinha, ela não engordava, mas ela comia 1 quilo às vezes. Ela acreditava que ela tinha que comer tudo porque ela tinha culpa de comer e não engordar. Olha que Nossa, loucura. que E loucura. aí ela que falou isso, por isso que eu tô falando dela, por quê? Pra dar o crédito, que ela trouxe isso. Por que que a gente herda a doença? Porque a gente herda comportamento. Com certeza. A gente herda comportamento, a gente herda necessidade de pertencimento e a gente cria ganhos para manter aquele comportamento. Porque serviu, né? Então, por exemplo, o ratinho, ele parou de. Eu falo com minha mãe ainda não, mas ele parou de cheirar a flor. E aí isso é passado, fizeram um estudo científico. Foi passado, foi feita uma alteração no esperma do ratinho e é passado para gerações futuras. A flor de cerejeira é uma delícia, mas por que que eles não cheiram? Porque os pais tiveram uma experiência ruim. Mas não quer dizer que os filhos vão ter. Então, Uhum. tem pais, avós, bisavós que estiveram em guerra, mas não quer dizer agora tá tudo seguro, tá tudo certo. Exatamente. Esses padrões são muito interessantes, né? Eu estava lembrando aqui de como as nossas mentes criam situações, né? Essa paciente que te contaram, que foi por isso que você procurou o Teta, ela não conseguia. É só um exemplo aqui para o pessoal entender como que funciona. Ela não conseguia engravidar e ela já tinha feito várias FIVs e aí ela tá, enfim, ela estava em pé de guerra com o marido, que acontece com muitos casais, né? Porque eles estão desesperados, eles querem um neném e aí fica aquela obrigação de transar no dia certo, de fazer o tratamento, de não sei o que. Então assim, eles gastaram muito, eles investiram bastante para terem esse bebê, não estavam conseguindo naturalmente, ela tinha tido endometriose, ovário policístico e já estava com 40, acho que 41 anos. E ela estava desesperada, sentindo esse relógio biológico aí correndo. Quando ela chegou, ela fez um pacote, porque assim, a gente tem curas, gente, que acontecem em uma sessão que realmente o paciente está pronto para tirar. Às vezes você vai precisar trabalhar um pouco mais, afinal de contas, você passou uma vida inteira construindo crenças, fora o que você herdou da sua ancestralidade, né? Então, às vezes a gente precisa de um pouco mais de trabalho. Mas enfim, ela fechou um pacote na época, eu nem era instrutora ainda. E aí, ela, na sexta sessão, ela me disse que ela ia separar do marido. E aí eu falei, puxa, ela me procurou porque ela gostaria de engravidar. E agora, na sexta sessão do pacote, a gente trabalhou tanto, 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 era trabalho de pai, de mãe, não sei o que, que ela chegou à sensação de a conclusão de separar. E eu fiquei me sentindo muito mal com aquilo, porque eu falei, poxa, era para trazer a vida e ela acabou separando. Depois de 2 sessões, ela voltou e falou assim: tô grávida. Eu fui fazer uma sessão Remember com ele, fui me despedir, engravidei naturalmente. Eles não voltaram, mas criaram o filho juntos, que era o que eles queriam. Mas o que aconteceu? Onde estava a cura ali? A gente pensa, vamos curar a infertilidade. Onde estava a cura dela? Curar pai, mãe, relações tóxicas que ela tinha com esse masculino desde a infância. E aí ela criou uma relação tóxica com esse marido. E aí queria filho, mas não tinha. O corpo dela era um ambiente inóspito para gerar uma criança naquela relação tão tóxica. E no momento que ela resolveu se posicionar e falou, não quero isso para mim, e que ela trouxe o amor próprio para ela, estabeleceu os limites, pronto. Ela não precisou de qualquer FIV, de qualquer nada. Foi naturalmente num momento de despedida. Então, por que que aconteceu ali? Curou o sistema dela, mudou a percepção, né? Mudou, ela criou amor próprio, ela aprendeu a estabelecer limite, ela viu o que era bom para ela e aí o corpo dela aceitou. Porque todos nós, os filhos, eles são tempos divinos, os filhos querem vir. A vontade do Pai do céu é que os seus filhos venham. Então, se você quer engravidar e não está conseguindo, é porque você tem crenças no seu subconsciente que estão impedindo. E uma vez que você trabalha nisso, isso muda, com certeza, né? Sim, É isso. E maravilhoso. me conta do seu curso, a Luli, além de tudo, está fazendo um curso agora, né? Assim, eu desenvolvi um curso.
que é para você se perceber, para você se autoconhecer, entender como que funciona mais, que eu falei de epigenética, de como a gente herda crenças e também como a gente pode se curar através da nossa percepção. Meu pai fala muito disso. O que que é o efeito placebo? A gente perceber a realidade de uma forma diferente. Então a pessoa chega, o médico dá uma pílula de açúcar e fala que vai curar e a pessoa acredita. E ela se cura porque a gente tem essa farmácia interna. E aí, como eu disse, o comportamento da célula é o nosso comportamento como um todo. O que está no macro está no micro. Então, a célula, se ela perceber o ambiente em volta dela saudável, ela se autocura. Fizeram um estudo com células cancerígenas, é um estudo de uma pesquisadora, eu acho que chama Mina Bissell, e ela pegou células cancerígenas e colocou em um ambiente saudável. Ao invés dessa célula se multiplicar se duplicar como cancerígena, ela se autocurou. Porque o cérebro da célula não é o núcleo, que é onde está o material genético. O cérebro da célula é a membrana celular. Então, a membrana dessa célula cancerígena percebeu um ambiente saudável, ao invés dela se multiplicar, ela se autocurou. Por que eu tô falando isso? Porque nesse curso eu ensino de forma fácil como as suas emoções afetam o seu corpo físico, falando de estresse oxidativo, de forma científica também, como as suas emoções afetam o seu corpo físico, te ensino para você entender como funciona seu subconsciente, o seu sistema de crenças, que às vezes a gente tem, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente tem ganhos quando em doenças, em baixa autoestima também, às vezes a gente, por que que eu me trato assim? Por que que eu me condeno? Quando isso começou? Para que que isso me serve? Então, esse curso é para você se autoconhecer, também tem 5 meditações para você identificar crenças limitantes, se conectar consigo mesmo, fazer uma introspecção, reprogramar. Também tem meditações para acessar as ondas tetas, meditações de gratidão, que as pessoas estão mandando mensagem me agradecendo que conseguem dormir bem. E o curso chama A Virada de Chave. E eu vou deixar É online, é o vídeo curso gravado e gravado. online. Tudo Ah, gravado legal. online, são 15 aulas, 5 meditações e uma aula bônus do meu pai, falando sobre saúde ótima. E eu Ótimo. vou colocar depois nos meus stories para quem quiser adquirir, tá bom? Eu coloquei o link da Zolt no seu site já. Se a pessoa quiser comprar da Zolt. Tá. Ah, tá bom, perfeito. E aí eu vou colocar nos stories depois, também tem no meu site, luisazebalos.com. Também, se vocês quiserem acessar por lá. E muito feliz com essa live. E o que mais que eu ia falar do curso? Ah, ele é gravado e online, tá bom? Então, vocês podem fazer de onde vocês quiserem e a hora que vocês quiserem. Maravilha, que bom, muito bom. Parabéns, Lu, parabéns por essa iniciativa, esse trabalho que você faz em parceria com seu pai, que ele cresça muito, que você ajude muitas pessoas, né? Como vocês têm ajudado, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E a Carol também agora vai começar em abril ou em maio? Agora, é semana que vem, né? Dia 7 de abril eu começo a minha mentoria. Algumas pacientes minhas vão começar. Ai, que honra! Grata, que delícia! Muito bom. Tem uma turma bem Quem bonita. quer aprender o Theta Healing e quem quer ser terapeuta também, se formar como terapeuta e atender outras pessoas. E também se curar, claro, né? Eu há algum tempo entendi que não adianta a pessoa fazer um curso básico de Theta Healing. Tudo bem que todos os cursos dão um certificado, mas o que que aconteceu? Muitas pessoas faziam um curso básico e já saíam atendendo e falando, e daí não leva a técnica tão profundamente quanto deve ser. Por exemplo, para você estar fazendo essas curas que você está fazendo, você fez aí uns 20 cursos, e cursos muito avançados, né? As pessoas às vezes fazem um básico, um avançado e acham que são teta healers e depois não sabem, não têm destreza.
Então, eu entendi que eu quero pessoas realmente que queiram aprender a técnica, seja para atenderem, se elas quiserem atender, seja para autocura, né? Então, é uma mentoria de 8 meses, onde eu vou ficar colada neles por 8 meses. E nesse período de 8 meses, a gente tem 7 formações de Theta Healing, as que eu considerei mais importantes para que a pessoa se desenvolva. Então, tem 7 ótimas formações de Theta Healing, com certificação internacional. Nesse ano, nós recebemos também, né, a chancela do MEC. Então, essa mentoria também tem chancela do MEC como curso de extensão. E eu fico 8 meses acompanhando esses alunos, né, dando as formações sempre ao vivo, online, mas o curso também fica disponível na plataforma para quem quiser revisar. E toda semana tem treinamentos, tem trocas. Então, ficou muito rico. Chama Super Curador